Imagine possuir um poder tão imenso que poderia ameaçar o mundo inteiro. Um poder tão assustador que poderia dobrá-lo à sua vontade. Já imaginou? Então deixe a história começar. Em uma noite tranquila, havia um jovem trabalhando em uma biblioteca. Ele tinha acabado de terminar seu turno enquanto seus colegas estavam se preparando para sair. Eles disseram: "Vamos lá, vamos sair juntos." Mas com um sorriso suave, ele respondeu: "Não se preocupem, vou ficar mais um pouco. Não é como se alguém estivesse me esperando em casa." Ele ficou sozinho, conversando consigo mesmo por um tempo, e então juntou seus pertences e seguiu seu caminho para casa. Mas enquanto ele caminhava pelas ruas tranquilas, um carro em alta velocidade o atropelou violentamente. Ele caiu no chão, sua respiração enfraquecendo, até que de repente abriu os olhos novamente. Mas não era o mesmo mundo. Ele acordou em outro reino dentro do corpo de uma criança pequena, carregada nos braços de um velho, parado em frente a uma carruagem destruída. Anos se passaram e a criança cresceu. Ele passou a ser conhecido como Shin Wolfodul, em homenagem ao idoso que o salvou e criou em sua casa. Era um mundo completamente diferente, onde as pessoas usavam magia tão naturalmente quanto respirar. Shin reteve as memórias de sua vida anterior, embora ainda não soubesse como havia morrido ou por que havia renascido neste mundo. Um dia, quando Shin voltou para seu avô adotivo, o velho Merlin ficou surpreso. Shin tinha caçado com sucesso um javali selvagem, e ele tinha apenas 8 anos de idade. Quando Merlin pediu para ele demonstrar sua magia de fogo, ficou completamente maravilhado com o poder avassalador de Shin. Logo depois, Melda e Michelle visitaram a casa do Merlin. Melda ficou completamente chocada ao saber que Shin havia derrubado um javali selvagem, mas Shin explicou humildemente que foi graças ao equipamento que ela havia feito para ele, que seus movimentos se tornaram muito mais ágeis. Miguel, por outro lado, foi o mentor que treinou Shin na arte da esgrima, ensinando-o a manusear uma espada e lutar corretamente. 2 anos depois, Merlin decidiu que era hora de ensinar Shin a arte de rastrear magia, permitindo que ele localizasse demônios nas proximidades. Ele o alertou sobre o quão perigosas essas criaturas poderiam ser. Mas assim que Shin tentou a técnica, Merlin ficou sem palavras. Shin a dominou em sua primeira tentativa. Sem hesitar, Shin detectou um demônio próximo e imediatamente correu em sua direção com a intenção de destruí-lo. Ao chegar no local, ele não esperou que Merlin o alcançasse. Ele entrou e derrotou o demônio em poucos segundos. Merlin só podia ficar admirado, percebendo o quão rapidamente o poder de Shin estava evoluindo, tornando-se mais temível a cada dia que passava. Mais tarde, de volta em casa, Merlin conversou com Melda sobre o quão rápido Shin estava se desenvolvendo e quão poderoso ele se tornaria no futuro. Tanto Merlin quanto Melda passaram a ver Shin como seu neto, mesmo que ele não fosse relacionado a eles por sangue. Eventualmente, Merlin tomou a decisão de contar a verdade a Shin, que ele não era seu verdadeiro avô. Mas antes que ele pudesse explicar, Shin o interrompeu e disse: "Eu sempre soube." Merlin continuou: "Seus pais, eles foram assassinados da maneira mais brutal possível. Quando os encontrei, não pude nem reconhecer seus rostos." Com um sorriso calmo, Shin respondeu: "Está tudo bem, vovô." Merlin ficou surpreso. Como Shin poderia ser tão receptivo? Shin olhou nos olhos dele e disse: "Eu não sinto tristeza porque nunca conheci meus pais biológicos. Você, Melda e Michelle, vocês sempre estiveram ao meu lado. Nunca me senti sozinho. Então, obrigado, vovô, por me acolher e me criar." Comovido pela emoção, Merlin não conseguiu segurar suas lágrimas. Seus olhos se encheram de alegria e gratidão pelas palavras sinceras e emocionantes de Shin. Quando Shin completou 15 anos, os amigos de Marlin se reuniram em sua casa para comemorar a ocasião. Durante a reunião, o rei Dessem perguntou a ele: "Quais são seus planos agora, jovem? O que você pretende fazer da sua vida?" Mas Shin ainda não tinha decidido. Vale a pena notar que Detien era na verdade o rei de um país chamado Earlshide, embora Shin não soubesse desse fato na época. Após o agradável encontro, Marlin os levou ao campo de treinamento de Shin, que eles alcançaram através de um portal mágico semelhante a teletransporte. Todos ficaram maravilhados, pois nenhum deles jamais tinha testemunhado tal tipo de magia em seu mundo, e o que viram era apenas o começo. Shin estava prestes a mostrar a eles o inimaginável. Marlin os reuniu e disse a Shin: "Vamos, herói, mostre a eles a magia." Shin olhou para ele em confusão e perguntou: "Que magia?" Marlin sorriu e respondeu: "A magia." Sim, aquele feitiço. Shin começou a visualizar a forma e a escala do feitiço, enquanto todos assistiam ansiosamente. De repente, chamas azuis surgiram de sua mão, chamas que ninguém jamais tinha visto antes. Num único instante, Shin golpeou com sua mão, provocando uma enorme explosão que abalou toda a área, surpreendendo a todos com seu extraordinário poder de combate. Melda, agarrada ao Marlin, gritou: "O que diabos você está ensinando a este garoto, seu velho inútil?" Melda, a propósito, é a esposa de Marlin. Eles voltaram para casa e lá, o rei Dessien começou a falar com Shin, alertando-o que se outras nações descobrissem seu poder mágico, o mundo seria lançado no caos.
Shin estava confuso, incapaz de entender o que estava acontecendo ao seu redor. Após uma longa discussão, o rei tomou uma decisão firme. Shin deve se matricular em uma academia de magia para compreender a extensão de seu poder e descobrir como sua magia difere das dos outros. Shin, surpreso, perguntou inocentemente: "Seu país? O que você quer dizer?" "Eu não entendo, Sr. Decien." Naquele momento, Decien revelou sua verdadeira identidade. "Eu sou o terceiro rei do reino de Earlshide." Shin ficou pasmo. Os eventos estavam escalando rapidamente, e descobriu-se que todos ao seu redor ocupavam posições prestigiosas. Até mesmo Michael, que o estava treinando em esgrima, era na verdade o comandante dos Cavaleiros Reais. No meio desse choque, Shin perguntou ao rei: "Como você conhece meu avô?" Decien respondeu: "A primeira vez que um demonoide apareceu, eu estava no campo de batalha. O demônio era incrivelmente poderoso e dizimou nosso exército em segundos. Quando chegou a minha vez e eu estava prestes a morrer, Marlin e Milda atravessaram as chamas e me salvaram. Desde então, temos sido amigos próximos e continuo a visitá-los com frequência. Foi revelado que Marlin e Milda eram extremamente famosos na capital. Mais tarde, eles embarcaram em uma carruagem em direção à capital. Assim que chegaram e as pessoas reconheceram o sábio e a sábia, multidões correram em direção a eles, pois tinham esses títulos após salvar tanto o reino quanto o rei da ameaça de demônios. Eles chegaram à sua mansão na capital, uma casa enorme que deixou Shin maravilhado. Parece que o vovô e a vovó são realmente famosos. Ele pensou consigo mesmo, ele se acomodou e mais tarde foi convidado a dar um passeio pela capital. Enquanto caminhava, ele viu um grupo de jovens assediando algumas meninas. Sem hesitar, ele interveio e deu-lhes uma lição dura. As meninas agradeceram a Shin por sua coragem e cavalheirismo, e uma delas disse a ele: "Ó Lua, desça e deixe este jovem tomar seu lugar." As palavras dela tocaram Shin profundamente, e seu coração quase saltou do peito. Todos se sentaram em um pequeno café para se conhecerem. A primeira menina se chamava Maria, e a segunda, Cecília. Pela conversa deles, Shin descobriu que ambas iriam se matricular na mesma academia de magia que ele estava prestes a entrar. As meninas ficaram completamente chocadas quando descobriram que Shin também frequentaria a academia. Elas esperavam que alguém com suas habilidades de combate se juntasse diretamente aos cavaleiros, não a uma simples escola. Parecia que elas eram bondosas e desconheciam a verdadeira situação. Maria parecia particularmente impressionada com o sábio e a sábia, dizendo: "Se o neto deles vai frequentar uma academia de magia, então ele deve ser incrível como eles." Shin ficou constrangido e optou por não revelar sua identidade. Depois de se despedir, ele foi embora. Mas estava claro que Cecília se apaixonou por Shin à primeira vista, e Maria tentou provocá-la brincando com seus sentimentos. O dia da cerimônia de entrada na Academia de Magia finalmente chegou. Essa academia mantinha uma lei rigorosa. Nenhum membro da realeza ou nobreza tinha permissão para usar seu status ou poder sobre os outros. Aqui, todos eram iguais, ricos ou pobres. Enquanto Shin olhava o quadro para ver sua designação de turma, um jovem nobre estava atrás dele e gritou arrogantemente: "Saia do meu caminho." Ele colocou a mão no ombro de Shin para empurrá-lo. Mas, sem hesitar, Shin o jogou no chão. O nobre gritou: "Você sabe quem eu sou? Você acha que pode me desafiar e sair impune disso?" Mas antes que ele pudesse terminar, uma voz veio de trás dele: "Nesta academia, todos são iguais. Usar a influência da sua família é uma violação das regras e é punível por lei. Agora saia da minha vista." O nobre não conseguiu dizer uma palavra. Ele abaixou a cabeça e se afastou envergonhado, apenas para Shin descobrir que quem tinha falado era ninguém menos que Aug Ahas-Raidu, o próprio filho do rei de Xi'an. Agosto se aproximou de Shin e iniciou uma conversa, claramente feliz por Shin tratá-lo como um amigo normal, não como um príncipe. Perto dali, Maria e Cecília observavam em descrença, se perguntando que tipo de relacionamento Shin tinha com o herdeiro real. Então vieram os exames de admissão. Primeiro foi um teste escrito, seguido por uma avaliação de poder mágico. Shin estava emocionado, era a primeira vez que via pessoas de sua idade usando magia. Mas para sua surpresa, a magia deles era incrivelmente fraca, e ainda assim, eles se orgulhavam disso. Quando chegou a vez de Shin, o examinador pediu que ele destruísse o alvo à sua frente. Então Shin suprimiu seu poder o máximo que pôde, mas mesmo assim, bum, o inteiro explodiu com a força de seu feitiço, deixando todos atordoados por sua magia esmagadora. Quando os exames terminaram, os resultados foram anunciados e Shin ficou em primeiro lugar em toda a academia. Como o melhor marcador, ele foi convidado a fazer um discurso motivacional para os novos alunos. Enquanto isso, tanto Maria quanto Cecily também foram aprovadas. Cecily ficou profundamente impressionada com Shin. Ele não era apenas fisicamente forte, mas também um prodígio mágico, e agora, o melhor da sua turma. Quanto ao nobre que insultou Shin no primeiro dia, ele estava furioso. Ele não conseguia aceitar ter sido superado e começou a sussurrar que Shin deve ter trapaceado de alguma forma. Naquela época, Melda enviou a Shin um conjunto de roupas especiais encantadas com inscrições mágicas extremamente complexas, do tipo que eram quase impossíveis de modificar ou remover.
Mas Shin, com seu incrível poder, conseguiu melhorá-las ainda mais. Quando Melda descobriu o que ele fez, ela ficou chocada. Não ouse contar a ninguém sobre isso. O que você fez é perigoso. Isso poderia levar a um desastre. Mais tarde, os alunos se reuniram para a cerimônia de abertura. Como de costume, fãs cercaram Shin de todas as direções. Quando seu nome completo foi anunciado, Shin Wolford, tanto Maria quanto Cecily ficaram surpresas. Eles tinham acabado de perceber que Shin era o neto do sábio e da sábia. Shin fez seu discurso e os alunos foram dispensados para suas respectivas aulas. Tudo parecia normal, até Maria e Cecily se aproximarem de Shin para pedir ajuda. Maria explicou que alguém estava assediando Cecily, controlando-a e ameaçando-a, e eles não sabiam como lidar com isso. Shin ficou instantaneamente irritado. Antes que ele pudesse reagir, o garoto apareceu, gritando: "Eu não te disse para não falar com nenhum outro homem? Era o mesmo nobre do primeiro dia, Carto." Carto tentou alcançar Cecily, mas Shin imediatamente interveio e o bloqueou. Carto gritou: "Que negócios você tem com minha noiva?" Shin olhou para Cecily e perguntou: "Isso é verdade?" Ela respondeu: "Não, eu o recusei tantas vezes, mas ele continua tentando me forçar a aceitar." Shin disse gentilmente: "Não se preocupe, vou te proteger." Mas Carto sorriu sombriamente e disse: "Seu pai trabalha sob o meu na empresa. Eu poderia demiti-lo em segundos." De repente, a voz de Og ecoou por trás. "Essa é a segunda vez, e agora você está ameaçando ela usando o pai dela. Isso não será ignorado, você será punido." O rosto de Carto ficou pálido, ele franziu a testa e saiu furioso. Og virou-se para Shin e brincou: "Tentando ficar bem na frente da Cecily, hã? Nada mal, meu amigo." Shin então decidiu levar Maria e Cecily para sua casa para perguntar a Melda se ele poderia desenhar um uniforme mágico para proteger Cecily. Maria estava emocionada. Visitar a casa da mulher sábia era uma honra rara. August também se juntou a eles. Na casa de Shin, eles explicaram tudo o que havia acontecido. Melda olhou para Cecily e disse: "Então esta é a garota para a qual você quer criar um uniforme, Shin? Você parece realmente decidido a protegê-la." Então ela se virou para Cecily: "Mas antes de fazer qualquer coisa, tenho uma pergunta para você. Você realmente merece isso? Você deve saber, o que o Shin está criando é considerado um tesouro nacional." Cecily estava emocionada. Lágrimas brotaram em seus olhos. "Eu não mereço nada. Aproveitei a bondade do Shin e pedi para ele me proteger. Eu não posso aceitar algo tão valioso." Ela se levantou e virou-se para sair, mas Melda a chamou. "Se você tivesse concordado desde o início, eu teria te expulsado." "Mas você parece uma garota gentil e respeitosa. Você realmente merece isso." Shin acrescentou: "Eu nunca senti que você me usou. Fiquei feliz por você confiar em mim." Melda se desculpou por deixar Cecily desconfortável e a abraçou. Cecily não conseguiu segurar as lágrimas, comovida com o calor de Melda. Então Melda o levou para experimentar o novo uniforme. Enquanto isso, Melin se sentiu um pouco deslocado, como se não tivesse contribuído muito, e olhou para Shin com um leve sorriso. Todos logo se reuniram e observaram Shin inscrever os encantamentos no uniforme. Eles ficaram maravilhados com sua precisão e poder. Até o próprio rei disse: "O que Shin está fazendo deve ser mantido em segredo. Se o mundo soubesse, guerras iriam eclodir para controlá-lo." Depois, Shin escreveu encantamentos nos uniformes de Og, Cecily e seus amigos. Quando estavam prestes a sair, Shin decidiu mostrar a eles sua magia de teletransporte. Ele podia viajar instantaneamente para qualquer lugar que já tivesse visto antes. Todos ficaram surpresos com essa habilidade. E assim, um dia incrível e inesquecível chegou ao fim. No dia seguinte, Shin acompanhou Cecily à academia. O vínculo deles estava ficando mais forte a cada momento, e ficou claro que o amor estava florescendo entre eles. Durante toda a jornada, Shin ativou continuamente sua magia de detecção, garantindo a segurança dela em caso de emboscada repentina. Ao chegar na academia, um professor os recebeu e os guiou em um tour pelos vários departamentos e cursos disponíveis. Durante o tour, Príncipe Og sugeriu que Shin estabelecesse seu próprio departamento, dado seu poder mágico avassalador que superava o de qualquer grupo existente. Os estudantes ficaram entusiasmados com a ideia e imediatamente expressaram seu desejo de se juntar a Shin. A princípio, Shin rejeitou a oferta, mas quando Cecily disse que se juntaria a ele mudou de ideia sem hesitação. E assim nasceu um novo departamento, a Divisão de Magia Suprema. Enquanto isso, de volta ao Palácio Real, o rei estava discutindo uma ameaça crescente que enfrentava o reino. O número de demônios vinha aumentando rapidamente ultimamente, ameaçando a estabilidade da nação. Esses demônios eram originalmente humanos, mas se transformaram misteriosamente, e ninguém sabia como ou porquê. Em outro lugar, na mansão de Carto, o nobre que havia insultado Shin anteriormente estava sendo severamente punido por seu pai por seu comportamento na academia. Ele gritou de raiva: "Isso é tudo por causa de Wolford, eu não vou perdoá-lo. Eu vou fazê-lo pagar." Os olhos dele começaram a mudar, lentamente se tornando antinaturais, como se algo sombrio estivesse tomando conta dele.
Ao ouvir isso, o pai de Carto o golpeou com um soco violento e imediatamente ordenou que os servos o trancassem em seu quarto. Quando Shin soube o que havia acontecido, sentiu um alívio sabendo que Cicely agora estaria segura. Mas ele não parou por aí. Ele começou a investigar o comportamento do Carto e descobriu que todos concordavam que Carto tinha sido uma pessoa normal e respeitosa até o dia em que conheceu o professor chamado Strong. A partir desse momento, tudo mudou. Mais tarde, na casa dos Carto, Strong chegou para uma visita. A mãe do Carto o cumprimentou em lágrimas, suplicando: "Por favor, ajude meu filho." "Eu não sei mais o que está acontecendo com ele." Strong respondeu com um sorriso astuto. "Não se preocupe." E entrou na sala. Uma vez lá dentro, ele lançou um feitiço em Carto que fez seus olhos brilharem em vermelho intenso, um sinal inconfundível de transformação demoníaca. Strong então saiu de casa com uma expressão sinistra, como se tudo estivesse se desenrolando exatamente como ele tinha planejado. De volta à academia, Aug disse a Shin que Carto havia sido disciplinado, então não havia mais necessidade de ele escoltar Cicely para a escola. Mas Shin sorriu e disse: "Nós moramos na mesma direção, eu não me importo de acompanhá-la." Cicely ficou ao seu lado e acenou com a cabeça, confirmando suas palavras. Foi um momento comovente entre os dois. À medida que a conversa continuava, o grupo ficou mais curioso sobre a magia de detecção de Shin e como ela permitia que ele percebesse qualquer intenção maliciosa por perto, como a de um demônio. Todos ficaram impressionados, sem saber como funcionava. Então Shin compartilhou sua história de como matou seu primeiro demônio aos 10 anos de idade. O grupo ficou impressionado com sua força. Eles decidiram dar uma volta lá fora para se alongar e treinar um pouco. Mas de repente, Shin sentiu uma energia maliciosa se aproximando rapidamente. Em um instante, Carto apareceu, agora totalmente transformado, e lançou um ataque selvagem. Ele teria matado todos eles se Shin não tivesse pulado e lançado uma barreira mágica a tempo. A intensidade do feitiço queimou todo o braço de Shin, mas graças ao seu traje mágico, a função de recuperação automática foi ativada e começou a curar o ferimento por conta própria. Shin virou-se para August e ordenou firmemente: "Leve todos e corra, agora mesmo." Aug recusou, gritando: "Não vamos deixar você para trás, vamos lutar juntos." Mas Shin respondeu bruscamente: "Você só vai atrapalhar? Leve-os e vá." August, entendendo a urgência, seguiu suas ordens e fugiu com os outros, enviando 2 alunos à frente para alertar os guardas da academia. A batalha entre Shin e Carto começou. Carto, completamente consumido pela raiva, rugiu: "Eu não vou parar até que você seja um cadáver." Shin ficou chocado. Apesar de sua transformação, Carto ainda podia falar. Shin desviou de seus ataques e tentou usar magia para trazê-lo de volta ao normal. Mas a fúria de Carto só aumentou. Ele lançou um feitiço de autodestruição, poderoso o suficiente para explodir toda a academia com todos dentro. Naquele momento crítico, Shin não teve escolha. Ele avançou com força total e desferiu um golpe mortal, decapitando Carto e terminando com sua vida. Shin ficou ali, congelado, devastado. Foi a primeira vez que ele tirou a vida de um ser humano. Carto não tinha sido um demônio desde o início, apenas alguém que perdeu seu caminho. Logo após, August e os outros chegaram. Eles ficaram incrédulos com o nível de poder que Shin havia demonstrado, como ele havia derrotado sozinho um híbrido humano-demônio. Cecília correu em sua direção, notando as marcas escuras em seu rosto devido ao uso excessivo de magia. À medida que os estudantes se reuniam ao redor de Shin, os guardas da academia finalmente chegaram. Um deles perguntou ao príncipe Aug: "Onde está o humano demoníaco sobre o qual fomos notificados?" August apontou para o cadáver decapitado. Os guardas, surpresos, se aproximaram do corpo e perguntaram: "Você o matou?" Aug balançou a cabeça. "Não, Shinwolfer fez isso sozinho." Por um momento, o silêncio caiu. Então, os estudantes e guardas explodiram em aplausos, gritando o nome de Shin. Naquele instante, Shinwolfer ficou conhecido por todos como o herói que derrotou o demônio sozinho. Na manhã seguinte, enquanto os alunos estavam na escola, Strong ficou silenciosamente no local da batalha, observando o resultado com um brilho de satisfação nos olhos. Parece que o experimento foi realmente um sucesso, ele sussurrou para si mesmo. Enquanto isso, Shin estava sentado em uma sala com Aug, perdido em pensamentos, relembrando tudo o que havia acontecido no dia anterior. Em voz baixa, ele perguntou: "Será que um humano pode realmente se transformar em um demônio tão facilmente? Não, há definitivamente algo de sobrenatural em tudo isso." Sua mente voltou ao campo de batalha, lembrando como Carto falou clara e logicamente mesmo após sua transformação completa. Shin pensou consigo mesmo: "Tenho certeza de que há alguém por trás de tudo isso." Determinado, Shin foi informar Merlin sobre o que havia acontecido. Mas ao chegar, ele ficou surpreso ao encontrar o rei Detion lá, que veio pessoalmente para homenagear Shin por derrotar o demônio sozinho. No entanto, Merlin não parecia satisfeito. Ele claramente não queria que Shin se envolvesse com o governo ou o exército, temendo que tragédias pudessem se repetir. O rei explicou: "Na primeira aparição de um humano demoníaco, nosso exército foi aniquilado. Ninguém conseguiu detê-lo, e o povo vivia em constante medo. Mas agora um novo demônio surgiu e foi derrotado. As pessoas devem saber quem é seu salvador para que finalmente possam se sentir seguras." Aos poucos, Merlin começou a entender a situação. O rei deu um passo à frente e fez uma reverência em respeito, pedindo permissão.
Merlin eventualmente concordou, mas com um aviso severo. Se eu sentir que você pretende arrastar Shin para o exército ou para o governo, eu o levarei e deixarei este país imediatamente. O rei sorriu de forma tranquilizadora. Não se preocupe, isso nunca acontecerá. Enquanto Shin caminhou pela capital. As pessoas olhavam para ele com admiração. Ele era o herói que havia derrotado o demônio sozinho. Um grupo de garotas observava com inveja, enquanto Maria e Cicely caminhavam orgulhosamente ao lado de Shin. Uma delas até sussurrou alto. Alguma delas é sua noiva. Cicely ouviu e ficou profundamente vermelha. Shin, percebendo sua vergonha, pediu desculpas. Sinto muito se as palavras das pessoas estão incomodando você. Ela sorriu e respondeu. Não se preocupe. Está tudo bem. Na verdade, estou muito feliz. Eventualmente, eles chegaram na academia, onde grandes multidões de estudantes tinham se reunido, todos querendo se juntar ao grupo de Shin. O professor olhava com espanto, pensando para si mesmo. Se eu deixar todos entrarem, não sobrará ninguém nas outras divisões. Então, ele decidiu realizar um exame de admissão. No final, apenas 2 passaram, um menino chamado Mark, filho de um famoso ferreiro, e uma garota chamada Olivia, cuja família possuía uma confeitaria. Os membros existentes os acolheram calorosamente. Shin se aproximou de Mark e pediu para ele forjar uma nova espada para ele. Mark, surpreso, disse, duvido que eu consiga forjar uma espada que possa rivalizar com a que você usou para matar aquele demônio. Shin tranquilizou com um sorriso calmo. Foi apenas uma espada comum. Apenas a aperfeiçoei com um encantamento de vibração de alta velocidade. Isso foi o que permitiu que cortasse qualquer coisa. Tudo o que preciso agora é de uma arma afiada e sólida para lutar. Mark assentiu entusiasticamente. Vou criar exatamente o que você precisa. Em outro lugar, o rei Decian já havia colocado em ação um plano secreto para descobrir quem estava por trás da transformação de humanos em demônios. Seu principal suspeito, Strom. Ele enviou 2 oficiais de alta patente para interrogá-lo, mas Strom parecia completamente desligado, quase como se sua mente estivesse em outro lugar para evitar revelar algo. Os oficiais começaram seu questionamento. Um perguntou como Strom conseguia ver através do pano cobrindo seus olhos. Strom respondeu calmamente que usava um tipo de magia. Mas um dos oficiais, incrivelmente perspicaz e atento, começou a fazer perguntas de forma indireta até que Strom cometeu um deslize e revelou demais. Eu nunca esperei que Carto se transformasse em um demônio e morresse. O oficial imediatamente respondeu. Então venha conosco, gostaríamos que você visse a cena. Soubemos que você é um mago de alto nível, você pode ser útil na nossa investigação. Strom concordou em ir com eles. Ao mesmo tempo, Shin e seus amigos estavam ocupados discutindo o design da nova espada. Eles finalizaram o plano e começaram a fabricá-la. Enquanto isso, os soldados escoltaram Strom até a sede de segurança. Strom ficou um pouco surpreso, mas não resistiu. Ele continuou andando até entrar em um pátio grande apenas para se encontrar cercado por soldados de todos os lados. Confuso, ele perguntou, o que está acontecendo? Por que estou cercado? O comandante deu um passo à frente e disse, o rei nos ordenou a manter a identidade de Carto em segredo para proteger sua família da desonra, mas você sabia o nome dele sem que ninguém jamais lhe contasse. Isso prova o seu envolvimento. Strom deu uma risada sarcástica. Achei que esse reino estava em caos, mas claramente você é mais organizado do que eu imaginei. Bom trabalho. Então, com um sorriso malicioso, ele acrescentou. De qualquer forma, terminei meus experimentos aqui. Está na hora de ir embora. O comandante gritou. Guardas, prendam-no. Enquanto isso, Shin e seus amigos estavam caminhando pela cidade, indo continuar a forjar a espada, quando de repente sentiram um tremor violento balançar a parede próxima. Correndo em direção à fonte, eles descobriram Strom completamente cercado, mas nenhum dos soldados ousou se aproximar dele. Um dos oficiais gritou, esse é o homem que transformou Carto em um demônio. Ouvindo essas palavras, a fúria de Shin explodiu. Então foi ele. Ele é a razão pela qual fui forçado a matar um humano. Em um acesso de raiva, Shin lançou um ataque feroz contra Strom com força esmagadora. Strom rapidamente ergueu uma barreira mágica e se esquivou, mas Shin não parou. Ele quebrou o chão sob Strom tentando desequilibrá-lo. Então Strom de repente voou para o céu. Shin ficou pasmo. Era a primeira vez que ele via magia de voo. Sem hesitar, ele ativou o dispositivo mágico preso à sua perna e decolou atrás dele. No ar, Shin golpeou, cortando o pano que cobria os olhos de Strom, e lá estava, o olho vermelho brilhante de Strom. Ele também era um demônio. Enfurecido, Strom gritou. Eu queria manter minha identidade em segredo, mas você estragou tudo. Não pense que vai sair daqui vivo. Mas antes que ele pudesse terminar sua ameaça, Shin lançou um poderoso feitiço, combinando a luz do sol em um feixe concentrado e lançando-o diretamente em Strom. O raio o atingiu em cheio e Strom desapareceu, desintegrando-se em nada. Ainda que Strom tivesse desaparecido, Shin sentia que algo estava errado, como se este não fosse realmente o fim. Um dos oficiais se aproximou dele, colocou a mão em seu ombro e disse com orgulho: Mantenha a cabeça erguida, herói. Você nos salvou a todos, não lamente. Outro oficial deu um passo à frente, perguntando como ele tinha feito isso. Shin explicou como usou a luz do sol como uma fonte de energia ofensiva, surpreendendo a todos com seu raciocínio rápido, imensa força e ação decisiva. E assim o dia chegou ao fim.
Shin voltou para casa, acompanhado por seus companheiros. No caminho, eles encontraram Melda, que se aproximou de Maria e sussurrou para ela. Há algo entre Shin e Cicely? Maria respondeu com um sorriso calmo. Eles têm sentimentos um pelo outro, mas Shin ainda não confessou. E Cicely, apesar dos muitos que declararam seu amor por ela, sempre os rejeitou. Parece que Shin é seu primeiro amor verdadeiro. Como você é sortudo, Shin? Logo depois, todos começaram a se preparar para ir ao ferreiro para forjar uma espada especial para Shin. Enquanto caminhavam, Shin parecia um pouco perturbado. Aug percebeu isso e perguntou, o que há de errado? Alguma coisa está te incomodando. Shin respondeu com um tom de preocupação. Repeti o mesmo feitiço que usei contra Strom, mas desta vez não criou vidro. Apenas formou um buraco. Eu sinto que algo está errado. Aug pensou por um momento, então disse, não se preocupe. Ouça, cara, apenas vá ao ferreiro e escolha tudo o que você precisa para a sua espada. Não se preocupe com o custo, o Estado cuidará disso. Você é a única pessoa capaz de enfrentar Strom caso ele volte. Você deve estar totalmente preparado. Eles finalmente chegaram à oficina onde encontraram Mark e Olivia. Ficou claro que algo especial estava se desenvolvendo entre eles. Shin foi com Mark para começar a trabalhar na espada, enquanto Olivia ficou com o resto dos estudantes. Ao entrar, o pai de Mark estava zangado com ele por interromper seu trabalho. Mas, uma vez que soube que era o próprio príncipe quem o havia convocado, sua raiva se dissipou e ele os recebeu com grande respeito. Agosto então apresentou Shin a ele, e quando o ferreiro descobriu que Shin era o jovem que havia derrotado o demônio sozinho, ele ficou completamente pasmo. Quando Shin solicitou uma espada com atributos específicos, o coração do ferreiro se encheu de alegria e orgulho. Afinal, ele iria forjar a arma do herói da nação, uma tarefa que traria imenso prestígio à sua oficina. Em outro lugar, em um império diferente, o rei estava conversando com um de seus homens que o informou que Asrido havia sido deixado em completa ruína após o ataque do demônio. Entendo. Bom, respondeu o rei, depois imediatamente deu a ordem para lançar um ataque. O homem saiu, um sorriso perverso se curvando em seu rosto, escondendo intenções sombrias. Voltando a Shin, que havia terminado tudo na casa do ferreiro. Naquele momento, as garotas também haviam encerrado sua conversa. Antes de sair, Shin perguntou a Mark se eles faziam mais alguma coisa na oficina. Mark respondeu que eles também poderiam fazer itens decorativos, se ele quisesse. Shin virou-se para Cecília e disse que queria lhe dar algo. Seu rosto ficou profundamente corado de surpresa e ela parecia incrivelmente linda. Ele a levou para dentro e pediu para ela escolher algo que gostasse, mas ela simplesmente disse, você escolhe para mim. Ele decidiu dar a ela um anel e gravou um feitiço especial de proteção nele. Ele colocou no dedo dela e sua felicidade era indescritível. Que momento majestoso foi aquele! Beleza e emoção entrelaçadas. Chegou a hora de Shin ser agraciado com a medalha de honra após derrotar os demônios. Ele entrou no grande salão e aceitou a medalha com grande humildade. Então o rei subiu ao palco e dirigiu-se ao público. Este é Shin. Prometi tanto ao sábio quanto à sábia quando os convoquei aqui que nunca os usaria para qualquer finalidade política. E hoje, diante de todos vocês, reafirmo essa promessa. Shin olhou para o rei com admiração e pensou consigo mesmo. Isto é o que um verdadeiro rei é. Na manhã seguinte, Shin foi para a escola, mas seus fãs estavam por toda parte, então ele usou o portal mágico para se teletransportar diretamente. Quando chegaram, os estudantes ficaram maravilhados com sua incrível mágica. No entanto, quando ele começou a explicar como funcionava, ninguém entendeu uma palavra. Ainda assim, estava claro que Shin tinha algo em mente. Ele reuniu todos os estudantes e lhes disse, vocês precisam aumentar seu poder mágico. Caso contrário, em qualquer batalha futura, podem perder suas vidas se estiverem despreparados. Ninguém entendeu o que ele quis dizer, então ele pediu a Maria para lançar um feitiço de barreira. A barreira era frágil e facilmente destruída. Ele então chamou Cecília e pediu que usasse o anel que ele lhe deu para formar uma barreira semelhante. O escudo dela era extremamente poderoso, composto de 2 camadas sólidas. Shin explicou que uma vez usou essa mesma barreira para repelir um ataque de veneno mortal. Embora não entendessem completamente, os estudantes ficaram claramente convencidos pela demonstração. Ele decidiu mostrar-lhes de forma mais prática. Então ele liberou uma parte de sua energia mágica, fazendo todo o lugar tremer. Os estudantes perceberam então que estavam diante de um poder além da imaginação. Quanto a Strom, descobriu-se que ele ainda estava vivo, residindo em um local desconhecido dentro de outro império, rindo perversamente e prenunciando uma nova onda de maldade por vir. Ao mesmo tempo, Shin levou os alunos à casa do homem sábio e da mulher sábia para lhes ensinar mais sobre magia. Marlin começou a explicar o modo de pensar de Shin e suas habilidades extraordinárias, afirmando o quanto ele realmente era talentoso. Marlin então realizou o feitiço de portão, assim como Shin costumava fazer, chocando o próprio Shin, pois ele não sabia que Marlin havia dominado tal magia. Os estudantes ficaram maravilhados e sua empolgação cresceu. Eles estavam começando a entender a grandiosidade da magia de Shin. Quanto a Melda, ela entendeu a verdadeira razão por trás das ações de Marlin. Ele não queria que as pessoas vissem Shin como uma entidade sobrenatural ou alguém de outro mundo.
E no dia seguinte, enquanto os alunos estavam na escola, eles continuaram o treinamento especial. Seus efeitos já estavam começando a se mostrar claramente em seus corpos. A espada de Shin finalmente foi concluída, então ele foi buscá-la e comprou equipamentos de proteção para todos para mantê-los seguros durante as batalhas. De repente, Agosto se aproximou dele e perguntou: "O que você acha de equiparmos nosso exército com mais espadas como a sua?" Shin respondeu: "Essa foi a ideia do Tony. Se ele concordar, eu não tenho objeção." Aug acrescentou: "A guerra está prestes a começar, e se a batalha intensificar, podemos precisar envolver os estudantes no combate também, exceto você, é claro. Isso é proibido por decreto real." Shin respondeu firmemente: "É verdade que eu não vou lutar diretamente com vocês, mas se estiverem em perigo, estarei lá porque vocês são meus amigos e eu não posso abandoná-los." Alguns dias depois, a guerra estourou. O rei do Segundo Império, conhecido como Bolossévia, estava em um estado de extrema fúria. Suas forças começaram a sofrer pesadas perdas e a inteligência que ele recebeu sobre Archeido acabou sendo falsa. Ele gritou furiosamente: "Eu vou me vingar, Zest. Vou cortar sua cabeça fora." Zest foi quem o enganou com relatos falsos, alegando que Archeido estava mergulhado no caos. Naquele momento, um guarda entrou correndo na sala e informou ao rei sobre um desastre que atingiu o reino. Bestas demoníacas apareceram de repente e começaram a atacar os civis. O rei ficou horrorizado e imediatamente ordenou que seus soldados se retirassem e defendessem os cidadãos. Enquanto isso, em Archeido, a situação era completamente diferente. Eles alcançaram uma vitória retumbante. O comandante começou a considerar seriamente perseguir as forças inimigas em retirada para eliminá-las completamente. De repente, um dos guardas entrou correndo, gritando: "Bestas demoníacas atacaram as linhas de frente do nosso exército. Muitos soldados ficaram feridos." O comandante ficou incrédulo e gritou em choque: "O que está acontecendo, pelo amor de Deus?" Voltamos agora ao Império de Bolossévia, onde as bestas demoníacas haviam invadido a cidade inteira. As ruas não estavam mais seguras, nem as casas. Gritos de terror ecoaram de todas as direções, e em meio ao caos, Strom caminhava calmamente ao lado de uma mulher chamada Mira, que ele havia transformado em um demônio com suas próprias mãos. Logo foi revelado que essa destruição era parte do grande plano de Strom. Ele havia instruído Zest a enviar informações falsas ao rei, atraindo-o para atacar Arsul-Rei-Do, enfraquecendo assim seu exército em uma batalha equivocada. E uma vez que os soldados voltassem, feridos e exaustos, Strom atacaria e tomaria o reino para si. E de fato, quando o rei retornou à sua terra natal, não encontrou nada além de ruínas. A cidade foi obliterada, o povo massacrado, tudo reduzido a cinzas. Ele entrou em seu palácio com passos pesados, incapaz de acreditar no que via. Lá ele encontrou Strom esperando por ele, sentado em seu trono, sorrindo com desdém. Ironicamente, Strom disse: "Bem-vindo de volta, Sua Majestade." Então, sem hesitação, ele imobilizou o rei com magia e com um único movimento tirou sua vida. Assim, Strom declarou-se oficialmente o novo governante do Império de Bolossévia. Agora retornamos ao exército de Arsul-Rei-Do, que havia chegado às fronteiras do Império. Lá, as tropas ficaram chocadas com a visão catastrófica diante deles. Casas reduzidas a escombros, cadáveres espalhados por toda parte e o ar denso com gritos de tristeza e desespero. De repente, a voz de Strom ecoou pelo ar: "Bem-vindo à capital, é uma honra tê-lo aqui." O comandante imediatamente percebeu que tudo o que tinham sofrido era resultado da astuta decepção de Strom. Ao se virar, foi confrontado por uma visão avassaladora. Enormes hordas de demônios avançando do horizonte. Naquele momento, o comandante tomou uma decisão rápida de recuar com suas forças para preservar suas vidas. Eles retornaram a Arcel-Raidu e o comandante contou tudo o que havia testemunhado ao rei. O rei respondeu: "Recuar foi a escolha certa." Um estado de emergência foi declarado em todo o reino e a ameaça iminente do oeste foi comunicada a todos. Com o número de bestas demoníacas aumentando rapidamente, tornou-se necessário que os estudantes da Academia de Magia se tornassem mais fortes e mais preparados do que nunca. Neste momento, seu professor apareceu e revelou a dura verdade. Strom ainda está vivo e assumiu o Império Bolo-Hévia. Assim, foi decidido que todos os alunos passariam por um treinamento intenso, desta vez em colaboração com a Academia de Cavaleiros. Todos concordaram, mas a tensão pairava no ar, pois os estudantes de magia sempre foram zombados pelos cavaleiros que os consideravam fracos e insignificantes. Shin tentou explicar o propósito por trás dessa aliança, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Eventualmente, alunos de ambas as academias foram agrupados, e cada carruagem foi compartilhada por 4 alunos de cada escola. Uma vez sentados, os estudantes cavaleiros começaram a se apresentar, sua arrogância evidente. Um deles disse: "Não vamos precisar dos magos em batalha de qualquer maneira." Mais uma vez, Shin tentou explicar o valor do trabalho em equipe e união, mas novamente foi em vão. Uma garota até o insultou diretamente: "Não fique convencido só porque derrotou um demônio." Ao ouvir isso, Org sorriu e disse: "Tudo bem então, Shin. Não mate nenhum demônio. Deixe que provem seu valor." Shin respondeu calmamente: "Como quiser."
Eles chegaram à Floresta Encantada, onde Zack e Chris eram os supervisores designados, ambos amplamente respeitados pelos alunos. Org explicou a eles o que havia acontecido e acrescentou: "Vamos deixar os cavaleiros nos mostrar do que são capazes." Após apenas alguns minutos de caminhada, um enorme javali demoníaco atacou de repente. Os estudantes cavaleiros avançaram, mas não conseguiram detê-lo. Eles foram rapidamente dominados e gravemente feridos. Ao ver isso, Shin avançou sem hesitação e eliminou a fera em um instante, expondo a imensa diferença entre ele e os outros. Cecily rapidamente correu para os alunos caídos e começou a curá-los, sua compaixão brilhando em cada gesto. Os alunos cavaleiros, agora humildes, se aproximaram e pediram desculpas por seu comportamento anterior. As tensões diminuíram e a harmonia começou a crescer entre os dois grupos. No entanto, Shin não conseguia esconder seu ciúme em relação a Cecily, que agora estava recebendo o calor e a atenção dos cavaleiros. Logo depois, 2 estudantes vieram correndo até Zack, gritando: "Leve o grupo e corra agora! Mais de 100 bestas demoníacas estão vindo pra cá." Shin virou-se para Zack e disse: "Deixe-me enfrentá-las sozinho." Após um breve momento de hesitação, Zack respondeu: "Muito bem, mas tome cuidado." Todos estavam aterrorizados, corações batendo de medo da horda se aproximando. Mas Shin permaneceu firme, invocou uma magia devastadora e aniquilou todos os monstros em meros segundos. Naquele momento, os estudantes cavaleiros finalmente compreenderam o poder do mago que haviam zombado. A mesma garota que o havia insultado antes deu um passo à frente e pediu desculpas. Depois se virou para Cecily e disse: "Desculpe por ter insultado seu namorado." Ambos ficaram vermelhos instantaneamente e todos perceberam a verdade sobre seus sentimentos. Foi um momento profundamente embaraçoso, mas cativante. A partir daquele momento, a equipe começou a cooperar plenamente. Ele ouviu e entendeu o valor do outro. E os cavaleiros reconheceram que a magia era tão vital quanto a espada. Mais tarde, Zack se aproximou de Shin e disse: "O nível do seu esquadrão é excepcional, vocês podem ser os melhores magos de todo o Império." Shin respondeu modestamente: "Talvez. Eu sou o responsável pelo treinamento deles, afinal, mas o mais importante é a humildade." Zack então perguntou: "Você me permitiria entrar na sua equipe?" Antes que Shin pudesse responder, Org interveio: "Você faz parte do exército. Entrar poderia causar problemas políticos." Zack aceitou isso e perguntou: "Algo novo que eu deveria saber?" Org respondeu: "Guia, aqui está o meu conselho. Aumente sua energia mágica todos os dias. Essa é a chave para se tornar poderoso. Veja as barreiras que Maria e Cecily criaram, muito mais fortes do que antes, graças ao treinamento e crescimento delas." Zeke estava impressionado com o progresso deles e o resto do esquadrão também, que agora trabalhava em perfeita harmonia. No entanto, apesar de todo esse sucesso, uma sombra de tristeza pairava no rosto de Shin. Ele disse calmamente: "Sinto que ensinar esse tipo de magia pode ter mudado o curso de suas vidas e pode trazer problemas um dia." Org assentiu e disse: "Você está certo. Provavelmente você se tornará uma unidade de elite no futuro, e esse tipo de poder atrairá a atenção de outras nações." Mas todos responderam em uníssono: "Estamos orgulhosos do que nos tornamos, você nos mostrou o caminho, Shin." Naquele momento, Shin sorriu um sorriso honesto e alegre, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se feliz novamente. E então ele os levou todos para o campo de treinamento e ficou claro que os garotos haviam se tornado significativamente mais fortes. Og disse: "Ninguém deve saber sobre esses caras", ao que Shin respondeu: "Não se preocupe, cara. Este é um lugar onde eu costumava treinar e ninguém jamais tinha vindo aqui antes." Naquele momento, Og reuniu todos e disse: "Quero contar-lhes algo, um segredo de estado, mas vou contar-lhes porque vocês não são mais pessoas comuns." Então, ele lhes contou o que aconteceu no Segundo Império, a destruição, o massacre que ocorreu, e todos os meninos ficaram ali chocados e entristecidos. Ele lhes disse: "A cada ataque, o número de demônios cresce cada vez mais. Parece que teremos que enfrentá-los muito em breve." Ao ouvir isso, Shin pensou consigo mesmo: "Eu me pergunto, o que Strom está planejando?" Então Shin decidiu que eles deveriam organizar um acampamento de treinamento de verão, e todos concordaram com a ideia e a acolheram. Mas eles pararam na questão de onde passariam a noite e decidiram pela casa de Cecily, já que a família dela possuía fontes termais. Depois do treinamento, os garotos poderiam relaxar. Agora vamos para Shin contar a Merlin e Melda sobre o acampamento. Eles gostaram da ideia e aprovaram, mas Melda disse a ele que iria junto como supervisora, porque meninos e meninas não deveriam estar juntos sem supervisão. Merlin também decidiu ir com eles para ajudar no treinamento, e de fato, todos se prepararam, embarcaram nas carruagens e partiram para a casa da família de Cecily. No caminho, encontraram um grupo de bestas mágicas que ficaram muito fracas em comparação com a força atual deles. Uma das integrantes da equipe conseguiu derrubá-los em segundos. Os efeitos do treinamento eram claros, eles ficaram muito mais fortes. Eles finalmente chegaram à casa de Cecily e todos deram as boas-vindas ao seu retorno calorosamente. Tudo estava bem. Todos entraram nas termas para relaxar e Merlin disse a eles: "Obrigado a todos por se tornarem amigos de Shin." Ele acrescentou: "Quando ele era jovem, ele estava sempre sozinho e pensei que ele ficaria assim para sempre. Mas agora estou feliz que ele tenha amigos em quem possa confiar." Os rapazes ficaram muito felizes com essas palavras, e Og disse: "Não, nós é que estamos felizes que Shin seja nosso amigo." Ele continuou: "Sempre fui parte da família real, e nunca encontrei alguém que me tratasse como uma pessoa normal até conhecer Shin.
Ele me tratou como um primo sem jamais me fazer sentir que eu era um príncipe ou algo assim. Os outros também elogiaram Shin, e Shin disse ao avô: "Eu nunca teria tido amigos se não fosse por você, vovô. Sou grato por tudo que você me ensinou." O velho ficou profundamente comovido e começou a chorar com alegria, e assim o dia chegou ao fim. No dia seguinte, todos começaram a treinar. Merlin supervisionou-os, e Melda também os ensinou a criar ferramentas mágicas. Shin estava muito feliz que sua família o estava apoiando, e ele disse: "Enquanto todos estão se fortalecendo, eu também devo aumentar meu poder." Os garotos entraram em pânico e se afastaram dele. Shin lhes disse: "Não se preocupem, tudo ficará bem." Então ele começou a preparar seu feitiço e montou um escudo para protegê-los do impacto. O feitiço era incrivelmente poderoso, e todos ficaram aterrorizados com sua intensidade. Então, boom, a área explodiu e o feitiço destruiu 4 montanhas junto com ela. Até mesmo Melda gritou com Shin pelo que ele havia feito às montanhas, mas todos estavam felizes, e o treino terminou naquele ponto. Após o treino, Aud pediu a Shin para levá-lo ao palácio para que ele pudesse aprender mais sobre os demônios e ficar atualizado com o que estava acontecendo no reino. Que príncipe diligente ele realmente é. De fato, Shin o levou ao palácio, e assim que chegaram, eles encontraram uma garota parada diante deles. A propósito, ela era a noiva de Aud. Ela começou a se apresentar a Shin com todo o respeito e disse a ele: "Aud, você está relaxando em um resort e me deixando aqui? Estou indo com você, passo a passo, como se ele estivesse lá só para se divertir. Mas isso acabou por aí?" "Não, meu amigo. Minha, a irmã da Aud, também disse: eu vou com você." Isso porque ela gostava da Melda e a admirava. Que acampamento isso se tornou, mais como uma excursão. Aud não estava a favor da ideia, mas o rei deu-lhes permissão e pediu-lhe para levá-los junto como uma pausa na rotina. Uma família verdadeiramente refinada. Na verdade, Shin os levou para a cidade usando sua magia de teletransporte e eles passearam juntos por um tempo. Mas Eli estava irritado com Aud porque ele sempre falava de Shin no palácio. Shin, 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 e nunca mencionava mais ninguém. Aud disse a ela: "Eu me sinto em casa quando estou com Shin." Ela ficou chateada e disse: "Então você não se sente em casa comigo?" Ele respondeu: "Não. Quando estou com você, sinto paz de espírito." Eli ficou profundamente tocada e gostou do que ele disse. Depois eles foram a um restaurante e, enquanto passavam, Aud disse a Shin: "Você não vai se confessar pra Cecily?" "Vamos lá, cara, ou o quê?" Shin ficou nervoso e disse: "Quem te disse que ela me ama?" Aud respondeu: "Meu amigo, é óbvio e todo mundo sabe." Shin disse: "E se ela me rejeitar?" Aud respondeu: "Não se preocupe, tudo vai dar certo." De qualquer forma, eles chegaram à casa de Cecily para apresentações, e Shin estava muito nervoso. Todos começaram a conhecer Eli e Mai, e Shin contou à sua avó que Mei a admirava. Melda se aproximou dela, segurou sua mão e disse: "As mãos das meninas são bonitas, ao contrário das de Shin quando ele era pequeno." Shin ficou extremamente envergonhado, e todos concordaram com as palavras da avó, até que Cecily exclamou histericamente, sem pensar: "Eu ficaria feliz segurando as mãos dos nossos filhos." Ela estava se referindo aos filhos dela e de Shin juntos. Todos olharam para ela em choque, maravilhados com quão direta e inteligente ela era. Quando Cecily percebeu o que tinha acabado de dizer, ficou incrivelmente tímida. Seu rosto ficou vermelho e ela fugiu. Aud foi até Shin e disse: "Agora é sua chance. Você precisa confessar seu amor a ela antes de a envergonhar ainda mais." E de fato, enquanto Shin passeava à noite, ele encontrou Cecily sentada lá também. Então ele se aproximou dela para conversar. Ele ficou diante dela, com o coração batendo intensamente. Cecília então disse: "Desculpe se te chateei com o que disse lá dentro." Shin respondeu: "Não, na verdade eu fiquei muito feliz. Você se lembra da primeira vez que te vi, Cecília?" Ela respondeu: "Claro que lembro." Ele disse: "Quando te vi pela primeira vez, pensei comigo mesmo, essa garota é incrivelmente linda, doce e maravilhosa." Cecília respondeu: "E quando te vi pela primeira vez? Eu pensei que você era um jovem bonito e forte." Shin reuniu toda a sua coragem e disse a ela: "Eu te amo." A garota ficou tão feliz que começou a chorar, dizendo: "Eu pensei que você fosse apenas gentil comigo como todos os outros, mas agora você está me dizendo que me ama." Então ela acrescentou: "Eu também te amo." A atmosfera ficou completamente serena e cheia de alegria. Shin pediu para ela ser sua namorada, e claro que ela concordou. Mas antes mesmo de terminarem a conversa, descobriram que todos estavam observando de longe. Um verdadeiro escândalo. Assim, Shin e Cecily anunciaram oficialmente que agora eram um casal. Oh, que beleza, cara. No dia seguinte, Shin e Cecily acordaram claramente envergonhados pelo que havia acontecido na noite anterior. Cecily disse a ele que precisavam informar sua família, pois ela não gostava de fazer coisas às escondidas. Então Shin a levou para a casa da família dela para explicar tudo. Ele estava extremamente nervoso enquanto se sentava e dizia ao pai dela que amava sua filha, que ela tinha permitido que ele namorasse, e que estava ali para pedir a permissão deles. O pai ficou genuinamente satisfeito que Shin tivesse escolhido sua filha, o que surpreendeu Shin. Mas a mãe de Cecily então pediu para ele se sentar e disse: "Somos uma família respeitável e não permitiremos que você saia com nossa filha, a menos que estejam formalmente noivos." Shin concordou com as palavras dela e aceitou o noivado.
Que homem, sinceramente. A filha deles ficou radiante e chorou porque tinha ficado noiva da pessoa que amava. Ela ficou muito corada, mas sua felicidade era avassaladora. Voltamos agora ao treinamento juvenil, onde eles se tornaram incrivelmente poderosos, e sua energia mágica aumentou significativamente. Isso deixou tanto Ellie quanto Mei surpresas. Ao contrário de Ellie, Mei também possuía as qualidades necessárias para se tornar uma maga poderosa. Mudamos para Strong, que estava sentado no Império de Bolsévia. Mira o informou que eles estavam prestes a aniquilar completamente o reino. Ele respondeu, tudo bem, voltando para Shin, que começou a aprender um novo tipo de magia. Todos estavam com medo e montaram barreiras protetoras para se protegerem, mas Shin os tranquilizou dizendo que a magia não era ofensiva, então eles derrubaram as barreiras novamente. Shin então conseguiu usar magia de voo e fez pedras flutuarem no ar, chocando a todos. Eles mal podiam acreditar no que viam. Ficaram ainda mais surpresos quando ele voou como Strong. Isso lhe daria muito mais liberdade em batalhas futuras. Quando Shin voltou para casa, ele contou a Melida e Merlin o que tinha acontecido e que agora estava noivo de Cecily. Ele pediu desculpas por ter feito isso sem avisá-los. Mas Melida e Merlin foram muito compreensivos. Eles pediram para Cecily ir com eles para a casa da sua família, imediatamente para conversar sobre as coisas. E de fato, Melida e Merlin chegaram e sentaram-se com a família. Melida começou a falar e contou-lhes tudo sobre Shin, que ele não era realmente neto dela. Ela fez isso para ver se a família de Cecily o aceitaria por quem ele era, em vez de por ser o neto deles, para evitar chocá-los se descobrissem a verdade mais tarde. O pai respondeu que não aprovava Shin, porque ele era neto de Melida ou algo assim, mas porque viu alguém que realmente amava Cecily e se importava com ela. Cecily também disse que amava Shin, e não tinha pensado nisso dessa forma. Ah, a beleza disso, que momento emocionante. Ambas famílias ficaram extasiadas com esta maravilhosa ocasião, e Shin agradeceu ao seu avô e avó por tê-lo criado e por tudo o que fizeram por ele. Uma data foi marcada para um noivado oficial e o mundo de repente parecia perfeito. Voltando ao treinamento dos jovens, Shin trouxe para eles novos uniformes encantados com sua magia, adicionando várias características como resistência ao calor, cura mais rápida e mais. Ele fez tudo isso porque estavam prestes a começar o treinamento real, enfrentando monstros da classe Calamidade, que estavam entre as bestas demoníacas mais poderosas. Os jovens estavam exaustos, mas Shin os tranquilizou dizendo, não se preocupem, agora vocês são fortes. E de fato, o grupo desceu para treinar e enfrentou um leão demoníaco gigante. Shin selecionou 5 deles para lutar primeiro. Embora estivessem com medo, superaram o medo e conseguiram derrotar a besta e eliminá-la da existência. Os outros também começaram a se sentir incentivados e cada um começou a derrotar uma besta demoníaca por conta própria. As coisas estavam indo absolutamente bem. Os dias passaram e chegou a hora da cerimônia de noivado de Shin e Cecily. Shin estava na frente do espelho se arrumando quando Cecily entrou. Que visão para se admirar! A beleza dela era indescritível. Shin ficou parado, hipnotizado pela aparência da noiva, e disse a ela, se a lua visse sua beleza agora, queimaria de ciúmes. Mas é claro, momentos belos são sempre passageiros. A mãe de Cecily entrou e disse, todos estão esperando por vocês lá fora. Os dois saíram com uma aparência magnífica. O rei e todos assistiram, e o noivado foi oficialmente anunciado. Todos comemoraram e se alegraram e a cerimônia chegou ao fim. Mas após a cerimônia, enquanto Shin e Cecily estavam sozinhos, ele a surpreendeu com um anel e disse, sei que estou alterando um pouco a ordem, mas você aceitaria ser minha esposa? Cecily concordou e ele colocou o anel em seu dedo. Cecily estava cheia de alegria, momentos incrivelmente lindos, e o dia chegou ao fim. Na manhã seguinte, todos os meninos estavam voando no céu. E claro, isso porque Shin havia lançado um feitiço de voo neles. Eles começaram a controlá-lo usando magia do vento e o clima estava absolutamente maravilhoso. Então, Shin os chamou usando um microfone que ele mesmo inventou, pedindo que pousassem, e todos ficaram profundamente impressionados com as invenções de Shin. Agora passamos a Strong e seus seguidores. Mira disse a ele, agora quase destruímos todo o Império e os demônios tomaram todas as aldeias, das menores às maiores. Naturalmente, isso causou um grande aumento no número de demônios ultimamente. Então Strong reuniu os demônios e começou a comemorar sua vitória. Parecia que ele não tinha mais a intenção de fazer qualquer outra coisa, já que seu objetivo principal havia sido derrubar o reino de Bolsévia. Mas um dos demônios gritou, nós não vamos parar aqui. Precisamos continuar matando, saqueando e invadindo. Strong respondeu, façam como quiserem, mas não me envolvam. Quem quiser se juntar a você, deixe-o ir. De fato, um grupo de demônios se dirigiu à cidade próxima ao reino de Arcelreido, que, a propósito, se chama Suid, com a intenção de destruí-la e matar seu povo. Mas havia algo estranho. Mira perguntou a Strong, por que você odeia tanto a Bolsévia? Ele respondeu, ah, é verdade, nunca te contei minha história. E ele começou a contá-la.
Antes de se tornar um demônio, seu nome era Oliveira, um homem rico e respeitável que se importava com todos, pobres antes dos ricos, e tratava todas as pessoas igualmente sem menosprezar ninguém ou favorecer um sobre o outro. Por isso Oliveira era extremamente popular. Um dia um fazendeiro perguntou-lhe: "Por que você faz isso? Você é rico, mas trata os fazendeiros como seus iguais." Oliveira respondeu: "Quando eu era jovem, costumava notar a diferença em como os ricos e os pobres eram tratados em nossa terra, mas quando visitei um reino vizinho, fiquei impressionado com a beleza das relações lá. Sem racismo, todos tratados igualmente e a vida era linda. Então decidi viver e tratar as pessoas dessa maneira para melhorar o império." Oliveira não era um homem comum, ele estava entre os candidatos para governar o reino. Um dia, Oliveira voltou para casa à noite. Sua esposa o recebeu mostrando sinais de gravidez em seu último mês, e ambos estavam extremamente felizes. Mas como você sabe, a felicidade nunca dura para sempre, meu amigo. Um grupo de nobres se reuniu para discutir Oliveira, incluindo o rei Hidra. Todos estavam irritados com as ações de Oliveira e seus princípios que promoviam a igualdade entre ricos e pobres. Eles disseram: "Devemos eliminá-lo antes que ele assuma o trono. Senão, todos seremos tratados da mesma forma." Hidra concordou e decidiu elaborar um plano para se livrar de Oliveira permanentemente. O primeiro passo foi fazer com que os nobres o atraíssem para a capital, onde Hidra lidaria com ele diretamente. De fato, enviaram a Oliveira uma carta dizendo que apoiavam sua ideia de igualdade entre as pessoas e desejavam discuti-la com ele na capital. Quando Oliveira leu a carta, ficou muito feliz e decidiu ir até eles ansiosamente, sem saber da armadilha montada para ele. Sua esposa estava preocupada e lhe disse: "Cuidado." Ele respondeu: "Não se preocupe, sou forte e vou me proteger." Então saiu. Enquanto ele estava a caminho da capital, Hidra começou a executar seu plano maligno. Ele ordenou o sequestro de várias mulheres da vila de Oliveira e depois enviou alguns de seus homens para acusar Oliveira do crime. Claro, ele não estava lá para se defender. As pessoas começaram a falar, embora ainda não acreditassem. Mas então Oliveira decidiu retornar à sua cidade natal para ver sua esposa, de quem sentia muita falta. No entanto, Hidra já havia preparado tudo para fazer disso seu fim. Ele colocou as mulheres sequestradas em uma carroça marcada com o nome de Oliveira e fez com que os agricultores a capturassem. Naquele momento, os fazendeiros ficaram furiosos e decidiram se vingar. Pegaram tochas, foram até a casa dele, atearam fogo e mataram sua esposa. Oliveira estava voltando e quando viu o fogo perto de sua casa, correu para lá. Quando chegou, ficou chocado com a cena. Correu para sua esposa, mas ela já havia falecido. Ele chorou dizendo: "É esta a minha recompensa por ser gentil com você? É esta a minha recompensa, que você mate minha esposa e meu filho que ainda não nasceu?" Os fazendeiros responderam: "Você sequestrou as mulheres e as vendeu como escravas." Naquele momento, Oliveira percebeu que tudo tinha sido uma conspiração contra ele. Sua ira se acendeu e ele jurou aniquilar o reino completamente. Ele lançou um feitiço cheio de fúria, transformou-se em um demônio e massacrou todos os aldeões em segundos. E isso, meu amigo, é a história de Strong. Honestamente, fiquei profundamente comovido e simpatizei com ele. Agora voltamos para Zest, que não estava satisfeito que Strong não tivesse mais um propósito na vida. Após alcançar seu objetivo e destruir o Império, ele não tinha mais intenção de fazer nada. Então, Zest ordenou que um de seus seguidores rastreasse os demônios que se dirigiam para a cidade próxima de Arcel Ido, suspeitando que Shin pudesse estar lá para defendê-la. Ele queria avaliar sua força. O homem concordou imediatamente. Voltamos mais uma vez ao Império de Arcel Ido, onde Hugh está sendo nomeado príncipe herdeiro neste momento. E claro, ele realmente merece isso. Mas durante a coroação, um soldado entrou no salão e disse ao rei: "Há um exército de demônios que apareceu no reino de Swede." Todos ficaram em pânico e a ansiedade se espalhou por todo o lugar, mas Hugh conseguiu controlar a situação. Ele garantiu a todos que uma unidade especial foi preparada para enfrentar os demônios, totalmente pronta, e que passaram por um treinamento intensivo sob a supervisão de Shin, neto dos dois heróis e conquistador dos demônios. Ele então pediu a Shin que fizesse um discurso apaixonado para o povo. Shin os tranquilizou, dizendo que eles protegeriam o reino de qualquer invasão e que nada os faria mal. Todos aplaudiram alegremente e com orgulho, e em um momento poderoso, Shin subiu aos céus, uma cena realmente impressionante. Enquanto Shin e seus companheiros estavam a caminho, os demônios já haviam chegado às fronteiras do reino de Swede. O guarda de fronteira enviou um sinal para os demais soldados ficarem atentos e se prepararem para o ataque demoníaco. De fato, os soldados começaram a se preparar para a defesa, juntamente com os magos e todos os outros preparativos. Eles também enviaram um dos soldados para o reino de Arcel Idu para trazer reforços de Merlin e Melda, pois ainda não estavam cientes da unidade de Shin. Mas o número de demônios era extremamente grande, mais de 100. Dada a força e o número deles, os soldados não conseguiram contê-los. Os demônios conseguiram invadir a capital e começaram a se espalhar por todo o reino, destruindo casas e matando os habitantes. Ao mesmo tempo, Shin e seus companheiros estavam caminhando pela estrada.
Shin os dividiu em grupos, cada um consistindo em 2 pessoas, exceto Cecily, que estava sozinha, pois ela seria responsável por tratar os feridos e não participaria do combate. Que jovem nobre! Agora passamos para os demônios, que parecem ter invadido todo o reino. Uma mãe estava tentando escapar com sua filha, mas os demônios estavam logo atrás dela, não deixando chance para fugir. Pouco antes de atacá-la, Shin apareceu de repente e deu um poderoso chute em um deles, mandando-o para longe. Depois, ele tranquilizou a mãe e a filha e eliminou os demônios restantes que estavam atacando. Ele disse a ela que os reforços haviam chegado e que o reino estaria seguro. A mãe se sentiu aliviada e feliz, e então eles continuaram seu caminho. Naquele momento, Shin estava conversando com Cecily. Um dos soldados de Zest, chamado Lawrence, estava se escondendo, esgueirando-se para que Shin não o percebesse, porque ele queria testar suas habilidades. Parece que as coisas estão prestes a ficar intensas. Orc subiu ao ponto mais alto do reino, segurou um microfone e tranquilizou os soldados e cidadãos dizendo: "Não se preocupem, vocês estão seguros porque nós, os Magos Supremos, os protegeremos." Em seguida, ele ameaçou os demônios dentro da cidade, declarando: "Vocês serão esmagados agora." O povo do reino se alegrou. Vivaram aplausos e a batalha entre os demônios e os magos começou. A energia dos magos aumentou dramaticamente e os demônios não conseguiram fazer nada. Cada 2 magos foram atrás de um único demônio e o derrotaram. Um grupo de demônios dirigiu-se ao hospital onde Cecily estava, com a intenção de matá-la, mas Shin já havia previsto isso, então ele designou Mark e Olivia para protegê-la. De fato, eles conseguiram derrotar os demônios e protegê-la. Enquanto isso, Shin enfrentava demônios sozinho, destruindo-os sem parar, e ninguém conseguia detê-lo. Lawrence, o soldado furtivo de Zest, estava assistindo a cena em terror ao ver o poder esmagador de Shin e disse: "O que é isso? Ninguém consegue acompanhar por causa da enorme quantidade de energia mágica que ele possuía." Agora nos movemos para Agosto e Maria, que estavam confrontando o líder demônio. Eles tentaram falar com ele para entender suas motivações, mas ele só queria destruição. Maria tentou um ataque surpresa, mas foi em vão. Ele avançou contra ela, mas a armadura que ela estava usando a protegeu, embora ela ainda tenha se ferido. Enfurecida, Maria lançou um ataque total, mas ele a bloqueou com um artefato mágico que havia obtido de um dos soldados. Urco olhou para Maria e eles decidiram atacá-lo juntos, com vários golpes consecutivos, o que eventualmente quebrou sua barreira mágica. Antes que o demônio pudesse dizer uma palavra, a esfera real do trovão perfurou seu coração. Naquele momento, o rei começou a se sentir mais tranquilo e disse: "Parece que a batalha está chegando ao fim." Um rei verdadeiramente gentil, a propósito. Zest estava observando a batalha de longe e disse: "Preciso repensar tudo", depois de testemunhar o poder esmagador de Shin. Ele então decidiu reunir os demônios e recuar. Para que a retirada fosse bem sucedida, ele convocou Mira para apoio. Mira chegou ao reino, destruiu o portão e incendiou tudo em seu caminho. Ela disse: "Que qualquer um que ouse venha à frente." Parece que a batalha está prestes a ficar ainda mais feroz. Voltamos para Cecily, que estava tratando os feridos. Ela conseguiu curar muitos deles, mas de repente, uma mulher veio até ela chorando desesperadamente, implorando: "Por favor, salve meu marido, farei qualquer coisa." Cecily correu para tratá-lo. Ele estava gravemente ferido e sangrando muito. Ela lançou um feitiço para estancar o sangramento, mas o ferimento era muito profundo e parecia que ela não conseguiria salvá-lo. De volta a Shin, que sentiu a imensa energia de Mira. Ela estava enfrentando os guardas e ninguém conseguia detê-la. 2 membros do esquadrão de Shin se aproximaram dela, mas ela repeliu todos os ataques. Mesmo quando uma das garotas lançou um feitiço que achava ter derrotado Mira, Mira contra-atacou e a derrubou. Lawrence aproveitou o momento e lançou um feitiço para alertar os demônios de que eles precisavam recuar imediatamente. Eles concordaram e começaram a fugir, mas para onde? Shin usou seu feitiço mais poderoso. Era como disparar um feixe de laser e eliminou a maioria deles, embora alguns conseguiram proteger os soldados e escapar. Shin pensou em persegui-los, mas sentiu que precisava ir para a fonte da enorme energia mágica. Ao mesmo tempo, Mira tinha transformado alguns dos membros da equipe no que parecia batatas, de tanto apanhar. 2 outras pessoas se juntaram à luta, mas foi em vão. Ninguém conseguiu detê-la. Ela estava prestes a acabar com uma das garotas quando a voz de Shin veio de trás. "Fique onde está." A garota ficou radiante com a chegada dele. Shin olhou para seus camaradas feridos e a raiva o preencheu. Uma das meninas disse a ele: "Cuidado, ela é forte." Ele respondeu: "Mas eu sou mais forte." Ele avançou contra Mira com toda a sua força. Ela tentou repelir ele, mas Shin rasgou parte de suas roupas ao atacá-la. O time dele se juntou para ajudá-lo, e Mira parecia encurralada. Lawrence apareceu e disse a ela: "Use magia explosiva. Oblitere eles." A garota voou para o ar, agarrou Maria e a atingiu forte. Então ela subiu mais alto e lançou um feitiço massivo. Shin viu que seus amigos não seriam capazes de bloquear, então gritou com toda a força dos seus pulmões: "Eu protegerei todos vocês." Ele criou uma barreira mágica maciça e empurrou a explosão com sucesso. Após a explosão, nenhum dos demônios permaneceu na área.
Shin então olhou para seus companheiros e ficou aliviado por estarem seguros. Eles começaram a discutir sobre Mira e Aug disse: o poder dela era estranho. Parece que há um segredo por trás disso. Os demônios haviam se retirado, tristes na derrota. Strong, que estava observando tudo, disse: parece que você será divertido, Shin. Voltamos para Shin, que foi verificar Cecily. Ele ficou chocado com o número de feridos e pediu aos alunos para virem ajudar. Cecily estava completamente exausta, sua energia mágica quase esgotada e ela não conseguia mais parar o sangramento. Ela chorou dizendo: a mágica não está fazendo nada. Ela se sentiu sem esperança, mas naquele momento Shin chegou e disse: não se preocupe, eu cuido disso. Ele lançou um feitiço de cura lendário que identificou os ferimentos e os reparou. Aug estava assistindo e disse: realmente ninguém pode te igualar, Shin. O feitiço funcionou e o homem voltou a uma condição estável. Cecily se aproximou de Shin e agradeceu, dizendo: você sempre me apoia quando estou fraca. Ele respondeu: não, é graças a você. Você conseguiu parar o sangramento até agora. Ela então olhou para aqueles que havia curado e os viu agradecendo-a. Ela ficou radiante e tudo voltou ao normal. Após o fim da batalha, Aug foi até o rei e pediu-lhe para formar uma aliança entre os dois reinos para erradicar os demônios. O rei concordou após testemunhar seu verdadeiro poder. Aug então enviou a equipe de volta, mas Shin parecia triste e disse: se eu tivesse aberto o portal aqui desde o início, o número de baixas teria sido menor, mas ele não sabia que abrir um portal para um lugar que nunca tinha visitado era impossível. Aug disse a ele: eu estava prestes a dizer a mesma coisa. Vamos proteger o reino juntos, meu amigo. Merlin e Melda estavam assistindo e pareciam absolutamente encantados. Eles retornaram ao reino de Earlside e foram recebidos com grandes celebrações. Aug apresentou um relatório à rainha sobre tudo o que havia acontecido e informou-a de que havia formado uma aliança com o reino de Swede. O rei foi convencido por suas palavras e nomeou-o como um elo de ligação entre as duas nações. Aug então pediu ao rei permissão para viajar com Shin para formar alianças com os reinos humanos restantes. O rei aprovou sua decisão. Ele então pediu a Merlin e Melda para se juntarem e eles concordaram também. Toda a equipe se reuniu no dia seguinte, despediu-se de todos e partiu em sua nova jornada. E com isso, a primeira temporada chega ao fim. Espero que tenha encantado a todos. Até a próxima!